Seria um dia como outro qualquer, mas havia uma greve com manifestação pública, um comício haveria na Cinelândia. O meu escritório era ali na Cinelândia, na Álvaro Alvim, número 24, nono andar. Então eu fui para assistir ao comício, depois iria para o escritório. Chegando à Cinelândia, vi que o comício não havia, embora houvesse muita gente aguardando, mas não chegavam as lideranças. Daí a pouco começam a chegar alguns tanques descendo a Rio Branco. O povo começou a aplaudir, pensando que eram tanques do governo. Um exército disciplinado estaria apoiando o governo, sobretudo na figura máxima da hierarquia, que é o presidente da República. Enquanto o povo estava aplaudindo, os tanques voltaram os canhões contra o povo. E ele percebeu na hora, e nesta hora começou a vaiar os tanques. E atrás dos tanques havia também soldados com fuzis, metralhadoras e até alguns de baioneta calada. Nesse momento em que o povo começou a vaiar os tanques e a postura, aí eles começaram a evacuar o povo da praça, e era muita gente. E nesse momento, o povo vaiando cada vez mais, dois homens do meio do povo deram tiros e foram correndo ao mesmo tempo, atravessando a Rio Branco, em direção aos portões do Clube Militar. Eu sei que parece que atingiu duas pessoas, uma caiu do meu lado, não sei se morreu ou não, e a outra eu não cheguei a ver, mas vi que caiu mais além. E no momento em que eles cruzaram, os dois homens, percebia-se pelas botas que eles talvez deviam ser militares, mas estava paisana. Quando eles chegaram no portão do Clube Militar, os portões se abriram um pouco e eles entraram, os portões gigantescos, parecendo portões medievais, aí se fecharam, lacraram. A partir desse momento, parece que todo mundo entendeu o recado. O golpe que já vinha sendo suspeitado se comprovou ali para mim e para toda aquela massa humana que estava ali. Quando chego ao meu escritório, já havia muitas pessoas tentando localizar seus maridos, seus filhos, seus irmãos. E aí eu conversei rapidamente com todos, anotei os dados de cada um para eventual habeas corpus ou para tentar localizá-los. E na mesma hora eu fui caminhando, quase correndo, não tinha um táxi, estava um dia meio confuso, e fui ao DOPS. DOPS, ali na Rua da Relação, havia dois bares, um em cada esquina, mais ou menos. Passei pelo primeiro, olhei, observei a entrada do DOPS para ver como estava. Estava muito cercado, muito controlado, vigiado. Resolvi passar para o outro bar, Bar Dom Juan, que ficava do outro lado. E aí estava no Bar Dom Juan, a título de tomar um café, mas mais para observar. Enquanto eu observava, chega o decano dos advogados brasileiros, que era o Sobral Pinto, que todo mundo conhece. Era um líder católico e um jurista muito correto, um homem de muita ética. Então chega o Sobral. Então resolvi, eu vi que ele tentava entrar, e veja bem, ele era um advogado tradicional, muito respeitado, líder católico, advogado do governador, que era, enfim, o chefe de toda a polícia estadual, como o DOPS, subordinado a ele, pois nem o advogado do governador conseguiu entrar. Argumentou, eu vi que ele meio quase que esbravejava. E aí, quando ele foi saindo, eu saí do Bar Dom Juan, fui de encontro a ele, conversei com ele, me apresentei, e nós não tínhamos nenhuma relação até então. E aí eu disse a ele, olha, eu vim, mas como vi que o senhor não conseguiu entrar, eu creio que nem adiantava tentar. Então eu penso, estou com vários clientes desaparecidos, eu acho que vou para o escritório fazer habeas corpus. Ainda havia habeas corpus nessa época. Ele faça isso, meu filho, porque é o que eu vou fazer também. E eu vi uma coisa muito indicativa, é de que a maioria eram líderes sindicais,
líderes estudantis e até intelectuais. Então, dali eu percebi qual era o recado do golpe que estava em andamento, né? Na praça principal de Duque de Caxias estavam os trabalhadores da Reduc, da Fenemê e da Fabor, fábrica de borracha sintética, e outros. Era um contingente que eu calculo que passava de uns 600, 500, 600 trabalhadores. E os camponeses com a sua meia dúzia de espingardinhas. Eles tinham até um esquema para dinamitar a ponte Rio Petrópolis, que levava até a Bahia. Até a Bahia, aonde vinha o Mourão Filho, de lá para cá, marchando para cá. Nós, com a nossa visão, achávamos que podíamos resistir. Se nós tivéssemos dinamitado aquela ponte, não passava tropa nenhuma. Se nós tivéssemos resistido 24 horas, talvez a história do golpe fosse diferente. Havia uma grande reunião do Sindicato da Construção Civil lá no Ministério do Trabalho, 30 mil trabalhadores cercando o Ministério e a gente pleiteando o aumento, né? Em meio a essa negociação, o advogado dos empregadores me chamou de lado, que era uma pessoa até boa e tal. A gente brigava lá, mas briga estritamente no campo jurídico, né? E ele me disse, doutor Zé Oscar, vou lhe avisar uma coisa. O golpe já começou a haver lá em Minas Gerais. Nós temos informação segura, as tropas já estão se movimentando para o Rio de Janeiro e para cá também. Olha, se o senhor quiser salvar Humberto Schettini, que era aquele grande líder sindical a que eu me referi, você manda ele sair rápido daqui, né, porque eu, no princípio, achei, será que ele está querendo melar aqui a negociação coletiva que nós estamos fazendo? Mas não era, não. Ele era um sujeito até muito bom, sabe? E era verdade, né? Aí eu chamei o Humberto de lado, saímos pelo fundo do Ministério. Se você saísse pela frente, estava lá 30 mil trabalhadores, eles iam cercar o Humberto e ele não ia ter jeito. Aí saiu pelos fundos e tal, e o Humberto aí se mandou aí para esse país, né? E conseguiu escapar. No dia do golpe, estávamos à espera da reação. Primeiro, o Teatro Nacional, à espera da frustrada montagem de grupos populares de resistência, das armas que não vieram, e depois, na Universidade de Brasília, até a madrugada de 2 de abril, quando enfim, se mostrou que tudo estava acabado. Caco era um centro acadêmico, né, de lutas históricas no Brasil, né, desde a luta do petróleo, a ditadura, para fazer o Brasil entrar na guerra contra o eixo, né. Começaram as aulas em março, dia 31 de março, ameaça do golpe. Nós ficamos em vigília no Caco a noite toda, porque havia uma ameaça de botar fogo no Caco, o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que depois eles se incendiaram a UNE. E nós passamos a noite velando, tomando conta da faculdade, coisa completamente, enfim, sonhadora, né? Como se nós tivéssemos capacidade de resistir a um golpe que se deu, que se consolidou nessa noite. No dia 1º de abril, os tanques foram para a faculdade, e aí tem uma história que tem um oficial do Exército que foi com o tanque e protegeu e garantiu a saída dos estudantes. Na minha sala do Ministério, eu recebo a visita de 2, 3 sargentos, um deles não falou nada, mas 2 vieram me comunicar que ia acontecer um massacre de estudantes
ali no Caco, na aula, pertinho do Ministério do Exército, a Faculdade de Direito da UFRJ, eram cinco homens. Eles estacionaram em frente à faculdade e teriam atirado no povo que estava ouvindo os estudantes das sacadas da faculdade clamando por alguma coisa contra o golpe. Eu imediatamente peguei o que eu dispunha, né, no caso de tropa, de subordinados, e resolvi ir lá. E aí houve uma escaramuça e eles acabaram fugindo. Eu, então, entrei com os meus subordinados, arrombamos a porta e a cena foi uma cena que a gente não esquece, né? Caídos nas escadas, estudantes sufocados. É muito interessante que algumas das moças que hoje são do grupo Tortura Nunca Mais, diretoras e tudo, que gente corajosa, né? Até hoje lutando aí. E eram bombas de gás lacrimogêneo lá dentro. Nós nos abaixávamos, rajadas de metralhadora. E, de repente, parou um silêncio. E nós, sem saber o que tinha acontecido, de repente entra o Ivan Cavalcante Proença, né? E nos orienta que a gente saísse em grupos de 5. Né? Nós não sabíamos quem era essa pessoa, né? E cerca de 200 estudantes foram salvos daquele massacre graças à coragem do Ivan. Eu voltei para o Ministério do Exército, olhei, quer dizer, mandei fazer uma verificação em volta, se não havia esses, agora posso dizer, esses inimigos, né? E voltei para o Ministério do Exército para a minha função. Eu cheguei ali, fui imediatamente preso e já tinha ido um tenente da guarda ali da Casa da Mãe, já tinha ido lá dizer que eu cheguei atirando nas forças que queriam, os golpistas, que eles achavam que eram as forças restauradoras da democracia e tal. O governador do estado, o doutor Miguel Arraes, era um homem, na época, considerado de esquerda ou de extrema esquerda, conforme a visão. E além do doutor Miguel Arraes, havia também em Recife uma prefeitura dirigida por um homem de esquerda, que era o doutor Pelópidas Silveira. Quando o golpe veio, ele foi de grande violência. Houve uma manifestação estudantil na Avenida Guararapes, em que foram mortos 2 estudantes. Desde o primeiro dia, sempre houve assassinatos na ditadura brasileira. O Palácio das Princesas foi cercado, o governador foi preso, a prefeitura também foi cercada, o prefeito foi preso. Logo em seguida, então, deram-se centenas de prisões, porque praticamente todo o staff do governador e todo o staff do prefeito foram presos. Com o golpe militar, a primeira medida a ser tomada foi colocar fora da legalidade as ligas camponesas. E a repressão durante o golpe militar foi imediatamente contra esses camponeses. Por quê? Porque pré-golpe militar, alguns não acreditavam que poderia existir um golpe militar, mas as ligas camponesas acreditavam sim que o golpe militar se aproximava. Na cidade do Recife existiam 17 cônsuls norte-americanos, todos agentes da CIA. Houve uma repressão e houve muitos assassinatos, tanto por parte do Exército, mas principalmente no nosso caso aqui do Norte e Nordeste brasileiro, talvez no Sul também, mas acho que deixa me referir ao que eu conheço. Mas o fato concreto é que os latifundiários, certo? Eles, com os seus capangas, aproveitaram o golpe militar para dar uma ajudinha ao golpe. Por isso que se diz que foi parte, um golpe civil-militar, ainda que eu prefira me referir ao golpe militar de 64. Porém, a história relata, eu não posso negar, que esses civis que apoiaram o golpe aproveitaram aquele momento para eles próprios fazerem a repressão no campo. Então, nós não sabemos a quantidade de milhares de camponeses que foram assassinados dessa forma.
já levantamos o assassinato de mais de 1.400 camponeses, não é? Isso é importante que se diga. E ainda falta muito por se descobrir. Em Minas Gerais, já haviam começado as primeiras prisões uma semana antes do golpe ser deflagrado. O governador, ele estava empenhado no golpe e acho que até mesmo acreditava que ia ser o presidente da República. Então, Minas tinha que dar essa aparente imagem de que ela era absolutamente, por inteiro, golpista. Que ela e o governador eram uma coisa só, né? Que essa unidade era real. Então, eles eliminaram a oposição antes. As principais figuras do movimento sindical, muitas da intelectualidade, foram presas antes do golpe. E, primeiro, guardadas, depois, com a procura das famílias, elas foram sendo localizadas pouco a pouco. No meu caso, a minha mãe foi a muitos lugares. E, inclusive, ao Exército. E um general disse para ela: mas a sua filha, nós sabemos que ela é subversiva de sempre. E a senhora está se surpreendendo de que ela esteja presa? A minha mãe, não, porque eu já percebi que os senhores só estão prendendo boas pessoas. Então, eu não estou surpresa. Lamentavelmente, os companheiros que tinham poder de decisão não disseram nada, nada. Quando deu 2, 3 horas da manhã, eu estava exausto. Eu digo, e agora? Como é que fica? Vou dormir um pouco. Vou dormir, não tem jeito. Me acostei lá. Quando eu soube de manhã, tinham levado nos camburões todos esses trabalhadores para o estádio em Niterói. E que chegou, segundo a imprensa, a atingir mais de 2.000 pessoas. O estádio Caio Martins em Niterói ficou cheio de presos, entre 1.200 e 1.800 presos, só no Caio Martins. Por que levaram para o Caio Martins? Porque alguns navios requisitados, eram 4, 3 do Lloyd e 1 da Marinha, 4 navios já estavam cheios de presos. Muito bem, e por que utilizaram os navios? Porque os quartéis e muitas fortalezas já estavam presas, cheias também de presos políticos. E por que estavam cheias? Porque as delegacias estavam também cheias de presos políticos. Primeiro DOPS, SOPS, várias delegacias encheram, foram para quartéis, encheram, foram para os navios, encheram, foram para o Caio Martins, que foi o pioneiro que naturalmente inspirou o Pinochet no Chile. O golpe no Brasil inaugurou estádios como campos de concentração na América Latina. Caio Martins foi criado pelo Exército, né? O campo de concentração foi criado pelo Exército e mantido pelo Exército. A gente não tinha liberdade nenhuma, né? No dia 1, a concentração, eles invadiram o Sindicato Operário Navais. Eu era advogado do Sindicato Operário Navais. A ordem do partido foi de me clandestinizar. Aí eu fui para um barraco lá no Tribobó. Quando eu tinha 8 dias de clandestinidade, foi um companheiro do partido disse: Manel, volta porque está se normalizando. Tal. Quando eu voltei para o escritório, não consegui, porque o escritório tinha sido arrombado. Né? Eles tinham levado tudo. Levaram tudo, minha agenda, tudo. Foi preso gente que não tinha nada a ver, porque estava na minha agenda.
o major, que era delegado de ordem de PPS, que era Departamento de Política Social, Jaime Lely, me mandou para Senimar. Senimar era da Marinha, no Toque-Toque. Lá eu fiquei 2 dias, né? Lá foi um momento sério, porque todos os operários, a maioria dos líderes operários foram presos no Toque-Toque, pela Senimar, né? Lá também foi um ambiente de terror, porque eles levavam os presos para um morro e jogavam os presos, mostravam os presos algemados diante de um buraco que parecia uma cova, né? Dizendo, ó, você é o próximo, né? E, naturalmente, muitos companheiros ficaram loucos, né? Outros morreram, né? A tortura existiu na ditadura desde o dia do golpe. No dia 18 de abril, mais ou menos, não sei, ou um pouco mais, eu fui para o Caio Martins, né? No Caio Martins, eu fiquei até 9 de julho de 64, com a obrigação de comparecer toda semana, uma vez por semana na DOP, para assinar o ponto, né? Era a tal da liberdade vigiada, né? Eu devo ter sido o último a sair do Caio Martins, né? Deflagrado o golpe, chegadas as tropas de Minas aqui, começaram as perseguições. Eles prenderam muitos bancários, né? Prenderam uma série de trabalhadores, inclusive alguns rurais, como Luiz Persigini, que era uma liderança muito importante no campo, né? E uma série de outros trabalhadores, né? E principalmente, como eu dizia, bancários. Inclusive, um irmão meu foi preso também naquela... Foi preso um juiz, um desembargador, uma coisa terrível, né? Mas, felizmente, as principais lideranças nossas já tinham escapado, né? E eles não tiveram como pegá-los. Essa minha tendência, essa minha propensão começou praticamente com o golpe militar de 1964, porque logo no segundo dia eu estava preso. Eu era um jovem de 19 anos, tinha uma compreensão quase ingênua do mundo, mas eu era líder estudantil e eles precisavam prender alguém e eu, lamentavelmente, estava entre os escolhidos. Fui preso uma vez, depois fui solto, fui libertado, 10 ou 15 dias depois voltaram a me prender. A primeira vez na prisão normal, na cadeia local, na cidade de Joaçaba, uma pequena cidade do interior, depois na unidade do exército daquela cidade. E, bem, nunca houve um processo formal daquelas minhas prisões. Fui preso porque, naquele momento, volto a dizer, era preciso encontrar bodes expiatórios, era preciso justificar um movimento daquela envergadura. Você, réu de um processo de lei de segurança nacional, na plena vigência do regime militar, você ficava inibido da atuação política, você não era um homem livre, você era um homem sob ameaça, e não só você, a ameaça também se estendia sobre os seus familiares. Meu pai, por exemplo, que era um modesto servidor público dos Correios, ele sofria ameaças, não porque ele tinha feito, porque ele nada de fato tinha feito, mas por causa de mim. Eu já era casado naquela ocasião, minha mulher era professora, também sofria algumas ameaças veladas e outras não tão veladas. Quando houve 64, eu recebi um aviso, de um colega feital, que foi da DOPS e era advogado, que eu ia ser preso. Eu saí de casa, fui para a casa de uma tia e não estava me sentindo assim, procurei o Evaristo. Aí já é o Antônio Evaristo de Moraes, que foi meu colega de colégio militar. Eu não fui colega dele da faculdade, ele era mais adiantado que eu, mas se dava muito comigo. Foi aí que isso começou o início da minha vida na defesa política. Aí o Evaristo, olha, você está fora de casa, você só tem uma saída, começar a fazer a defesa política. Estava no início, assim,
Então, isso foi em 64. Eu aí disse também, ele disse, vamos agora mesmo, você vai pegar uns casos e você volta para casa. E apareceram uns casos já na auditoria militar, e então eu comecei junto com ele e outros a ser indicado. E defendi vários militares. Comecei a defender militares na auditoria militar. A minha primeira prisão foi durante a Marcha de Deus pela Família e com a Liberdade. Eu estava me formando na faculdade e eu participei, então, de um ato público no Lago São Francisco, em que eu fiz um discurso, tudo isso, tal, e, em seguida, eu com um grupo fui para a Praça da Sé, assistir a marcha. E começamos a rir, a ridicularizar aquele pessoal que ficava desfilando, aquelas granfinas que desfilavam, algumas junto com a empregada uniformizada. 1, 2, 3, Brizola no xadrez, ao lado tem um lugar para o João Goulart. E aquilo... Então era uma coisa horrível, deprimente. E aí, nesse momento, acho que porque nós estávamos realmente ridicularizando, quatro estudantes foram presos e nós ficamos num ônibus. E foi impetrado, inclusive, habeas corpus, mas eu fui solto logo. Eu me recordo que foi um ano que eu chamei, no discurso de formatura, que eu fui orador da turma, a turma de expediente da democracia. Porque nós tomamos a nossa formatura foi realmente após o golpe de 64, porque recebemos o diploma em abril de 64. Eu era advogado, fui advogado de um grande número de sargentos daquela revolta de Brasília, certo? E era também advogado da Associação dos Marinheiros, quando houve o chamado motim dos sindicatos metalúrgicos. Inclusive, eu fui advogado do Anselmo, certo? E estava nessa advocacia quando estourou o 1º de abril. E aí eu comecei a ser procurado também. E não me neguei a participar. E achava que o advogado tinha o dever disso. Afinal de contas, teria havido no país, de repente, a queda do governo legal, constitucional, e tinha se instalado um novo sistema de governo, sob a égide dos militares. Então, eu achei que não poderia ficar parado. É lutar de todas as formas ao meu alcance, o alcance da minha profissão como advogado, de abrir aí uma espécie de espaço de luta contra a ditadura militar e o terrorismo de Estado que se instalaram no Brasil a partir de 1964. Eu creio que essa foi a mola inspiradora de minha atividade política e de protesto contra o governo da ditadura. Eu passei a defender perseguidos políticos desde o 2º semestre de 1963. Naquela época, o Partido Comunista Brasileiro estava na clandestinidade e atuava na legenda do PTB. Os sargentos pretendiam cargos eletivos. Havia campanha para que os analfabetos pudessem votar. Fora feita a campanha para o 13º salário, de maneira que a vanguarda dos trabalhadores ia ocupando posições progressistas, o que não era de agrado da burguesia nacional e nem mesmo de alguns interesses internacionais aqui no Brasil. De forma que o golpe de 64 já se achava orquestrado. Eu
pertencia ao Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de São Paulo. Eram presidente Afonso Deleles e José de Araújo Plácido. Plácido e Deleles são presos quando levaram a Quitaúna alguns sargentos que eram candidatos a cargos eletivos. E no interior do carro havia uns panfletos picotados que justamente diziam respeito à eleição dos praças e dos sargentos para cargos eletivos. Foram presos em Quitaúna, juntamente com sargentos, sob a acusação de terem praticado um crime militar. Fui ao Rio e contratei os serviços de Sobral Pinto para sustentar o HC. Sobral foi muito atencioso, muito solícito. Perguntei-lhe a respeito dos honorários. Ele disse que isso não deveria ser objeto de preocupação por parte dos trabalhadores, que ele sustentaria o habeas corpus independentemente de qualquer remuneração. No dia designado para o julgamento, fiz-me presente ao tribunal e convém dizer que, ao visitar Deleles, que se achava preso no quartel, achava-se preso naquela altura, no quartel da Polícia do Exército, que fica nesta área aqui, no Ibirapuera, Deleles me disse: Mário, assista esse julgamento, porque haverá muitos processos como estes no Brasil. Ele foi profético no que disse. Com relação a Julião, ele havia ido a Brasília para votar na Câmara Federal uma lei de anistia aos soldados e marinheiros que haviam se rebelado. E nessa ocasião que se dá o golpe, ele ainda permanece em Brasília. Ele fez um discurso que é histórico, foi o último discurso que ele fez na Câmara Federal. Abençoados marinheiros, bravos sargentos, camponeses rebelados, operários indômitos do Brasil, a vós sim, eu rendo a minha admiração, a minha homenagem pelo sangue que já derramaste nesta pátria, pelo sangue que ainda não foi redimido, mas que haverá de ser, pela unidade, pela força de todos vós e também daqueles que sentem o clamor das massas desesperadas do Brasil. Não há de ser absolutamente um banqueiro quem vai salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil é o seu povo, são seus trabalhadores, é a sua gente humilde. Essa sim é quem há de salvar o Brasil. É quem há de fazer uma madrugada radiosa para liquidar de uma vez para sempre com essa expoliação cruel que pesa sobre as massas brasileiras. Mas deixo nessa tribuna apenas um aviso. É de que nesta altura dos acontecimentos é inútil querer resistir. É inútil querer obstaculizar. É inútil querer impedir o avanço do povo brasileiro. Porque com o DN ou sem o DN, com transigência ou intransigência, o povo brasileiro já tomou a decisão de conquistar a sua emancipação econômica, a sua emancipação social. E ela será conquistada, como nós costumamos dizer, nos nossos encontros com as massas camponesas do Nordeste e do Brasil. Será conquistada na lei ou na marra? Será conquistada pacificamente ou através da revolução, da rebelião das massas inconformadas do Brasil? Aprendi com o general vietnamita Giap que a história não se mede em minutos, horas, dias e meses, mas anos, séculos, milênios. E hoje o discurso de Francisco Julião continua fazendo sentido. Qual parlamentar brasileiro faria um discurso como esse na atualidade? Silvio Tendler.
eles cassaram o poder da justiça comum e transferiram para a justiça militar. Porque a justiça militar é manipulável, muito mais, pelo menos, do que qualquer justiça comum. Aí transferiram todo caso político, ia para a justiça militar. Aí os processos que estavam na justiça comum foram para as auditorias, ou, dependendo do caso, ia para o STM, que era a segunda instância militar. E a terceira, que era o Supremo Tribunal Federal. A primeira instância, a auditoria, tinha 4 militares sem nenhuma formação jurídica e um juiz auditor que era necessariamente advogado para dar orientação técnica. Mas todos tinham o mesmo voto em qualquer situação, em qualquer caso. Logo, é como se fossem 5 juristas, quando na verdade havia só um. E aqueles nomes eram nomes simplesmente escolhidos dentre os piores oficiais que obedeciam às ordens. Esse é para massacrar, esse é para condenar. Enfim, recebiam ordens militares e não decisão judicial. A justiça militar se tornou isso, uma farsa de justiça em grande parte. Mas havia também os juízes dignos. Havia juízes que não se deixavam levar por isso, e por isso também alguns foram cassados, inclusive juízes de nível superior como o STM, que era o STM, Superior Tribunal Militar, era composto de 15 juízes, 5 togados, ou seja, necessariamente advogados, e 10 oficiais generais das 3 armas, 3 almirantes, 3 brigadeiros e 4 generais. E, em geral, eram os generais que participaram do golpe, como foi o caso do Vaca Fardada, ou seja, General Mourão Filho, e eram membros do tribunal. Quer dizer, os golpistas eram juízes do seu golpe e juízes daqueles que lutavam pelo processo democrático contra a ditadura. Diante do fato de ter sido adotada uma ideologia política calcada na segurança nacional, na doutrina da segurança nacional, que na prática levava uma política de segurança e desenvolvimento, este binômio segurança e desenvolvimento. Segundo esta doutrina, vivia-se uma guerra. Era um novo tipo de guerra, que é a guerra ideológica subversiva. E esta guerra, como se desenvolve? Isto é fácil. Eu, inclusive, li os livros da Biblioteca do Exército para poder me inteirar da linguagem e da filosofia que inspirava essa posição, porque isso se refletia nos processos. Queira ou não queira, o advogado tem que conhecer da política, porque a posição do advogado já é uma posição política. A opção que ele faz como advogado para este tipo de advocacia ou para este tipo de especialização já é uma opção política. Entende? Ora, era importante saber como as coisas aconteciam e por que aconteciam, e como desenvolver uma argumentação que pudesse atingir no sentido de alcançar, de obter, de conseguir um veredicto favorável do juiz. Porque o grande inimigo não era o promotor de justiça. O promotor público era apenas a voz da polícia, nada mais. Mas o juiz era a voz do Estado. E o Estado aí na mão, num Estado ditatorial, em que se caracteriza pelo fato do ditador em fechar os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E o judiciário, muitas vezes, querendo resistir. Daí nós tivemos todas essas etapas na evolução dos processos que tiveram como pano de fundo, como cena, a justiça militar. Os tribunais militares, as auditorias, elas foram criadas para que os militares dessem a impressão lá fora
que o Brasil era uma ilha de paz, de tranquilidade, que era uma democracia, que os seus opositores eram presos, julgados, tinham direito de defesa. Era muito mais uma tentativa de mostrar para a opinião pública internacional do que fazer justiça mesmo, né? Numa conversa entre todos os advogados, se resolve fazer um pool que nós seríamos os defensores dos sindicalistas. Todos eles seriam defensores. O Ayrton, o Luiz Eduardo, Paulo Gerardo, eu e o Iberê, talvez me escape o Virgílio, talvez um mais. E há um dado interessante aí, que eu acho que até é histórico, né? Quando nós fomos conversar com o juiz, o Nelson Machado, o juiz da 2ª Auditoria Militar de São Paulo, ele fala uma coisa, no meio da conversa em geral, assim, como essa aqui nossa, ele fala, após a condenação, daí nós nos entreolhamos, dá licença, saímos, fomos para o barzinho da esquina, e nós todos, foi uma coisa unânime, porra, não dá para fazer esse julgamento. Não dá para fazer esse julgamento. O juiz tendo, porra, dito após a condenação. Então, já após a condenação, nós não somos palhaços para estar aqui falando e fazendo, quando já estão condenados. Depois ele veio dizer que foi um lapso, etc, etc. A gente não fez o julgamento. Nós não fizemos julgamento, foi um escândalo nacional, uma porrada de colegas. Porra, mas como é que vocês fazem isso? Não, nós não somos palhaços. Está condenado, não vamos. Isso tem uma repercussão. Depois começou a virar a maré e tal, e nós fomos absolvê-los posteriormente no Superior Tribunal Militar. Quer dizer, sem compactuar naquele momento com nada que significasse, por saber que o juiz já julgou, era um momento de a gente jogar, porque a gente jogava com o sistema. Até onde a nossa militância legitimava esse instrumento de justiça que foi montado. Então, eu sempre fiquei nessa dúvida. Aí, a nossa prática foi mostrando que era possível fazer alguma coisa consequente. Porque havia os advogados dativos que a auditoria militar tinha para aqueles presos militares que não podiam ter advogado. Esses eram dativos, existiam em todas as auditorias. E muitos prisioneiros políticos eram defendidos por isso. A nossa chegada fez com que nós ocupássemos esse espaço e, através da nossa atuação, pudesse funcionar como instrumento de denúncia de prisão, de apoio às famílias e de, não só denúncia, e nos processos de denúncia das torturas. A atividade do advogado era uma atividade de tentar destruir os processos. Os processos eram uma imitação bizarra do que seria um processo. Mas era um ponto que fazia com que o Brasil destoasse dos outros países. Os outros países cortaram todas as instâncias intermediárias, as mediações entre a sociedade e o Estado. Congresso argentino, uruguaio, Chile, prenderam e fecharam o Congresso. O Brasil manteve o Congresso funcionando, sob regras, sob exceção. Manteve a justiça funcionando. Nos outros lugares não tinha advogado, imagina, não se conhecia a acusação. Aqui se tinha um arremedo de justiça. Mas isto tudo fez com que, eu tenho a impressão que nós economizamos algumas vidas. Nos limites da lei, né, nos espaços que a democracia ainda permitia, quer dizer, que o establishment, que nas estruturas jurídicas ainda permitiam, porque a ditadura manteve a justiça militar, a ditadura manteve uma estrutura de justiça. E o erro, quando eu disse que foi o erro mandar para a justiça militar, porque a justiça militar ela cumpriu um papel que era inesperado pela ditadura. A ditadura achava que aquela justiça militar faria, enfim, o papel que fez o Tribunal de Segurança, o papel que fez algumas... Né, o papel que no mundo e nas ditaduras a justiça fez, aqui e acolá. Então, a justiça militar não, a justiça militar ela foi justiça. Enfim, mais rigorosa aqui, menos rigorosa, mas ela foi legalista, ela foi garantista. Teve muitas ações que a gente ganhava, tinha muitas que a gente perdia, né?
Porque quando eu achava, de uma certa maneira, tudo vitória. Porque quando a gente perdia, a gente perdeu a ação, o cliente foi condenado, mas a gente denunciou. Tinha alguém denunciando. E teve uma época que houve um pouquinho de liberdade de imprensa, né? Nesse tempo, de vez em quando, dava umas melhoras e tal, né? Eu acho que o grande papel dos advogados foi levar o conhecimento. Inclusive a pessoas das Forças Armadas que não acreditavam nisso. Tinha muito aí, coronel, brigadeiro, que não acreditava que estava havendo tortura dentro do Exército. Porque, na verdade, o Exército não era um exército de torturadores. Os militares não eram militares torturadores. Então, é uma minoria, pô. E uma minoria é minoria mesmo. Mas que tinha o poder na mão, né? Tinha a arma na mão. A lei previa diferentes tipos de organização em que uma pessoa podia ser enquadrada. Havia uma previsão para organização armada, havia uma previsão para um crime que eles consideravam menos grave, de uma organização que não era, que as pessoas ou elas próprias não tinham uma participação armada ou elas estavam sendo recrutadas ainda. A lei previa várias hipóteses. E o que eles faziam era juntar vários artigos que se superpunham, né, e fazer uma acusação assim, pesadíssima contra as pessoas para exatamente intimidar os advogados, para dificultar a defesa, para no final dar penas altas, porque eles sabiam que nos tribunais superiores nós conseguíamos resultados, inclusive, melhores e as penas, em geral, eram reduzidas nos tribunais superiores. Em muitos casos, era solto o preso político foi solto pelo Superior Tribunal Militar. A gente ia para lá, discutia e tal, dava discussões. 5-4 é aquela coisa de justiça que tem até hoje, né? O nosso Supremo, de vez em quando, vira 6-5. E aí? Isso na ditadura acontecia também. E por um motivo qualquer, às vezes, em algum lugar se conseguia isso, se conseguia num julgamento. O que se dizia é aquilo que se diz, o advogado, eu ouvi aqui ainda há pouco, né? O advogado, o Jorge Tavares, acredita e tal. Por quê? Porque o advogado sabe que mesmo na ditadura, em condições difíceis, mas pode sair uma decisão favorável ao seu preso, ao seu cliente. Porque tem uma coisa que a gente usa muito dizer, que de cabeça de juiz, de boca de urna e de bunda de bebê, ninguém sabe o que sai. E quando sai? Cabeça de juiz é assim. Então, de repente, aquela coisa que pode não se esperar, sai uma absolvição. Dá uma briga danada entre eles depois, mas sai a absolvição. E isso aconteceu em muitos processos. Saiu a pessoa solta. E tem solto que depois é preso logo a seguir. Tem dessas coisas. Então, a luta dos advogados de preso político, ela tinha muito sentido por causa disso, por causa das denúncias, etc. A fase legal, depois, na fase da auditoria militar, o pai costumava dizer que ele tinha grande possibilidade de sucesso lá, porque boa parte dos seus clientes não estava envolvido em ações de extrema confrontação ao regime. Então, ele conseguiu um alto índice de absolvição lá. Eu vi alguns julgamentos. Eu vi o julgamento, por exemplo, eu já estava estudando, do nosso governador, do Tarso Genro. E o Tarso foi absolvido. O crime dele era tentar organizar partido político contrário à ditadura e tal. Mas como ele não estava envolvido em nenhum ato de expropriação, de violência, de tomar armas, os militares julgavam com uma certa tranquilidade aquilo. O regime militar foi, ao mesmo tempo, o regime do medo que nos impunham, da opressão que nos silenciava, da opressão que nos angustiava, do futuro que a gente não sabia qual poderia ser, de um desdobramento que podia ser extremamente desfavorável, inclusive para a nossa vida pessoal, para os nossos familiares, de um lado, mas de outro. Então, esse é o lado da miséria humana. Esse é o lado do mal. Esse é o mal que se precisa combater. Essa é a lição que nós precisamos tirar.
Isso de um lado, mas de outro também, o lado da esperança, o lado da grandeza humana, da capacidade que o homem tem na adversidade, no sofrimento, entende? E diante do medo, entende, de reagir. Um dia eu estava fazendo um julgamento na segunda auditoria do Exército, ali na Praça da República. E era um julgamento em que tinha vários presos políticos considerados terroristas. Os militares da escolta ocuparam a sala de julgamento e estavam todos com a metralhadora apontadas para nós, os advogados e os presos. E estavam lá os grandes nomes da advocacia. O doutor Sobral estava andando para lá e para cá no corredor que dava, que ligava a secretaria e a sala de audiência. Eu saí da sala de audiência, de julgamento, fui lá falar com o doutor Sobral, estava morrendo de medo daquelas metralhadoras. Aí o doutor Sobral virou, eu cheguei e falei, doutor Sobral, eu não sei de onde que a gente tira tanta coragem. Aí ele disse assim, não tem nada a ver com coragem não, minha filha, tem a ver com a capacidade de indignação. Para a democracia no Brasil, a indignação deles e delas, advogados e advogadas, continua sendo vital.